Irmãos, Eclesiastes capítulo 6, versículo 10. Só para lembrar você, daquilo que nós já temos aprendido sobre Eclesiastes. Nós fizemos uma pausa para falar um pouco sobre a igreja, desse período eleitoral. Vamos retomar hoje. E aí, lembrando que nós já temos aprendido sobre Eclesiastes, que a vida sem Deus ela é completamente sem sentido. Que tudo aquilo que o homem faz, o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua riqueza, as pessoas com quem ele se relaciona, tudo que ele pode deixar aqui nessa vida, o seu culto a Deus, tudo isso só faz sentido se for baseado num relacionamento verdadeiro com Deus. Esse grande questionamento que todas as pessoas fazem hoje sobre qual é o sentido da vida, Eclesiastes nos responde que o sentido da vida é Deus. Que Deus dá sentido a tudo aquilo que nós somos, a tudo aquilo que nós fazemos e a toda a nossa vida. E hoje a gente vai falar, especificamente sobre as vantagens da sabedoria nesse mundo caído em que nós vivemos. O texto hoje é um pouco extenso, vai ser aí esse finalzinho do capítulo 6 e todo o capítulo 7 e 8. Então, não feche sua Bíblia, então vá acompanhando aí, porque eu vou lendo alguns pedaços e explicando. Então, o primeiro trecho aí, capítulo 6, versículo do 10 ao 12, diz assim: tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem é que sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra. Quem poderá contar-lhe o que poderá acontecer debaixo do sol, depois que ele partir? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, aqui é aquelas pessoas que mais vivem, vão aprendendo que a vida não é nada simples, muito pelo contrário. A vida ela é complexa e ela é recheada de situações que superam a nossa capacidade de entender a realidade como um todo. A vida como nós vivemos supera a nossa capacidade de dar um sentido a ela, de explicar a vida em si. E aí nós passamos por muitos problemas nesse mundo em que nós vivemos, passamos por adversidades, passamos por luto, tristeza, opressão, pobreza, pecado, intriga, impiedade e injustiça. São todas situações que mais cedo ou mais tarde alguém vai enfrentar na sua vida. E claramente, dificilmente nós estamos preparados para lidar com essas situações de forma plena, perfeita. E mais dificilmente ainda nós temos condições de entender o porquê de cada uma dessas coisas. Dificilmente nós podemos explicar o porquê de tanta injustiça no mundo, ou da impiedade, o porquê algumas pessoas morrem e outras não, porque as pessoas vivem tristes e outras vivem alegres. Não podemos explicar essas coisas. E aí, justamente o que nós vemos aí, nesse trecho que a gente já leu, é que o próprio Deus já estabeleceu tudo que há no mundo, como diz aí no versículo 10. Tudo que existe já recebeu nome, ou seja, todas as coisas do mundo já estão estabelecidas. E o homem, ele é apresentado aí justamente pela sua incapacidade de reconhecer essas coisas. O texto diz que quanto mais palavras sai do homem, mais tolice, e nada disso tem proveito. O versículo 12
vai dizer que ele vai se questionar: quem é que sabe o que é bom para o homem? Quem é que sabe o que é bom para a vida? Quem é que sabe o que tem para acontecer nos poucos dias que nós temos para viver aqui na terra? Quem é que pode dizer o que é que vai acontecer quando nós morrermos? Então, o texto já aí, de início, ele lança um questionamento que vai ressaltar a nossa incapacidade de conhecer o presente que nós vivemos. Muitas vezes a nossa incapacidade de aproveitar o presente que nós temos. O texto também vai ressaltar a incapacidade do homem de conhecer o futuro das coisas, de conhecer aquilo que Deus estabeleceu no seu plano eterno. E aí, quanto mais os homens tentam explicar o sentido da vida e a realidade das coisas, o texto vai dizer que ele fala mais tolice, fala mais besteira. Veja só, abra aí capítulo 8, versículo 1. Diz assim: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Diz assim, né? E a ideia aí de quem é que sabe interpretar as coisas é a questão de quem é capaz de interpretar a vida? Quem é capaz de dar sentido a tudo que acontece, de explicar, né, toda essa realidade que nós vivemos? Agora vamos para o final do capítulo 8, versículo 17, que diz assim: percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Então todo o texto ele vai partir dessa ideia de que o homem não consegue encontrar ou descobrir ou alcançar o sentido da vida. Por mais que se viva, por mais que seja sábio, isso escapa ao nosso entendimento. Então a grande pergunta que nós vamos tentar responder hoje é: se a vida é sem sentido, né? Se nós não temos acesso aos planos estabelecidos por Deus, como é que nós podemos viver nesse mundo? Se a gente não entende a realidade, né? Se nós não estamos preparados, ou se não conhecemos aquilo que está para conhecer, como nós podemos ser capazes de enfrentar as adversidades, o pecado e a injustiça desse mundo? Esse é o questionamento de Salomão aqui nesse texto. Então, o que nós vamos falar e aprender hoje é sobre as vantagens da verdadeira sabedoria nesse mundo em que nós vivemos. No mundo em que não há sentido das coisas, ou que há, mas que nós não percebemos, não alcançamos. No mundo em que há muito sofrimento, no mundo em que há muito pecado, e no mundo que há muita injustiça, a verdadeira sabedoria nos aponta o caminho correto de como nós vivemos cada uma dessas situações. Então nós vamos falar quais as vantagens da sabedoria em meio ao sofrimento, em meio ao pecado do mundo e em meio à aparente injustiça que há no mundo. Então acompanhe aí o capítulo 7, do 1 ao 14. E diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos, isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início,
e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer este tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Irmãos, nesse trecho aí, né, que nós acabamos de ler, Salomão ele lembra muito o livro de Provérbios, porque ele vai listar aqui uma série de ditados populares que vão fazer um contraste entre a adversidade e a prosperidade. E um ponto muito curioso de Salomão, e que a gente vai perceber aqui, é que ele vai ressaltar que muitas vezes a tristeza e a adversidade pode ser melhor do que a alegria, do que a prosperidade. Algo que para a gente não faz sentido, né? Como é que alguém pode dizer, por exemplo, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento? Ou que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa? E nós vamos entender isso. E o ponto principal de Salomão é que a tristeza acompanhada de sabedoria é muito melhor do que a alegria acompanhada da tolice. Por isso ele vai fazer esse contraste e vai mostrar que períodos de adversidade têm a sua vantagem, né? Tem o seu lado positivo. Assim, Salomão vai nos ensinar que o sofrimento com sabedoria tem o seu proveito. Então ele vai dizer que uma boa reputação, no versículo 1, é melhor do que um perfume finíssimo. Ou seja, a ideia aí, ou um bom nome, o nome é a reputação de alguém, representa o caráter de alguém. E isso é melhor do que um perfume. Então você imagina que naquela época, os perfumes eles só eram usados em ocasiões assim, muito pomposas, de grande honra. Então, e aí quando alguém queria aparentar, grande honra e grande importância, usava os óleos mais perfumados e mais finos da época. Hoje não é muito diferente, Mas aí Salomão vai dizer, é melhor você ser reconhecido pelo seu caráter, do que por uma aparência externa. Por isso que o dia da morte é melhor do que o do nascimento, porque na morte é que a reputação de alguém fica concretizada. No nascimento, quando as pessoas nascem, elas nascem sem reputação. O caráter ainda vai ser formado, a história daquela pessoa ainda vai ser construída. Então, na morte já se sabe quem a pessoa é. No nascimento, não. E aí ele continua dizendo e fala sobre a casa onde há luto ou a casa onde há festa. E aí a explicação dele aí, ele vai dizer que a morte é o destino de todos e os vivos deveriam levar isso muito a sério. Então, o luto nesse caso é melhor do que a alegria, porque é melhor você viver levando em consideração a morte e refletir sobre isso e pensar sobre isso, do que viver de forma inútil e sem responsabilidade em meio à prosperidade. E aí ele vai dizer, os vivos deveriam considerar isso. E a nossa realidade, na verdade, é que muitas pessoas vivem sem considerar o que lhes acontecerá no final da vida. Muitas pessoas vivem sem considerar o que poderá acontecer quando ela se for, ou quando ela tiver que encontrar-se com Deus após a morte. E por isso Salomão vai dizer, todo mundo deve considerar a importância disso. Todo mundo vai morrer. Então todos deveriam pensar e refletir sobre
a importância, né, do que acontece quando nós morremos. E ele vai dizer ainda, né, é melhor ser repreendido pelo sábio do que pelo tolo, porque em tempos de dificuldade, né, o sábio, ele pode lhe dar melhores conselhos do que um tolo. Em tempos em que você talvez tenha tomado uma decisão errada ou uma má atitude, é melhor você ser repreendido por alguém que quer ver o seu bem, de que é experiente e é sábio, do que você ouvir a canção dos tolos, como diz o texto, né? Ou seja, você ser bajulado, né, por alguém que não se importa realmente com você, mas ali é só uma enganação. E ele vai dizer aí que a canção dos tolos, no versículo 6 aí, né, é como um estalo de espinhos debaixo da panela. E aí o autor ele faz referência, né, à queima do espinheiro, né, que é um galho muito fininho. E aí quando se acende se consome rápido, né, e é igual a gente queimar a palha seca. Né? Quando alguém tem muito entusiasmo, mas aquele entusiasmo se acaba logo, alguém diz, é só fogo de palha. Por quê? Né? Porque faz uma chama grande, é barulhento, mas não resulta em nada. Né? Não serve para você acender a fogueira, para você queimar uma carne. O fogo de palha se acaba logo, né? Só tem barulho e aparência. E assim o texto vai dizer que também a bajulação dos tolos não passa de engano, barulho e falsidade. E ele vai dizer ainda, né, que os períodos de adversidade, no entanto, trazem uma tentação para o sábio. Aí no versículo 7 diz assim, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Então o sábio ele pode se corromper se no período da adversidade ele for ganancioso, se ele for impaciente, né, não esperando a resolução das coisas, ou se ele for orgulhoso, né, e se irar rapidamente contra as pessoas. Então, por isso Salomão vai dizer, né, fazendo o contraste entre essas situações de luto, de sofrimento, de morte, tudo isso, é melhor viver essas coisas assim do sábio, do que passar pela prosperidade de forma muito tola, de forma muito superficial, sem construir nada que realmente valha para a sua vida. Então, por isso aí nos versículos finais, né, Salomão ele vai nos trazer algumas orientações aí importantes a partir do versículo 10 aí. Primeiro, não é sábio viver questionando a vida pela prosperidade do passado. Salomão ele vai dizer, não diga porque os dias do passado foram melhores que hoje, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então, sabendo que nós vivemos num mundo de adversidades, de problemas, de conflitos, e sabendo que todos nós passamos por momentos como esse, não é sábio ficar murmurando por aquilo que a gente teve no passado. E aí muita gente parece que vive reclamando. Quando passa por uma adversidade, não faz nada, não resolve nada, não resolve os melhores caminhos para tomar, mas fica só murmurando, reclamando. Porque antes eu tinha isso, antes eu tinha aquilo, antes as coisas eram desse jeito. Então Salomão vai dizer, a reclamação, o questionamento, você viver sempre no passado e esquecer do presente, não é uma atitude sábia. Então, em tempos de sofrimento, é preciso ser sábio, é preciso buscar a sabedoria, porque a sabedoria ela protege as pessoas, como diz no versículo 11. Como uma herança, ela beneficia, ela é boa para aqueles que veem o sol, ela oferece proteção, e ela preserva a vida de quem a possui. Então, em tempos de adversidade, em tempos de sofrimento, é preciso buscar a sabedoria, a buscar as melhores formas de contornar
os problemas da nossa vida, de passar pelo luto, de passar pela tristeza, de passar pela doença, de passar por problemas de ordem financeira, de passar por problemas de ordem moral. A sabedoria que vem de Deus é sempre o melhor caminho. Então, por isso, ser sábio, em tempo de adversidade, envolve não viver murmurando, mas aproveitar, aquilo que Deus nos dá. O versículo 13 diz assim: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Ou seja, a gente não pode mudar as coisas que Deus estabelece. O que podemos fazer é aproveitar os tempos de prosperidade, aproveitar os tempos de alegria, os tempos de prazer que Deus nos dá. E aí um outro problema também é que tempos de adversidade, de problemas, trazem tentações, como a impulsividade, a impaciência, tempos de dificuldade financeira, trazem a tentação de que as pessoas se tornem avarentas, gananciosas, aceitem suborno, como diz o texto aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, ser sábio na nossa vida envolve evitar a impulsividade, a impaciência, a ganância, mas ressaltar as qualidades que o texto fala aí sobre o sábio, a ser paciente, dominar o seu espírito, não ser movido pela ganância, pelo dinheiro, e, acima de tudo, não se desesperar por aquilo que pode acontecer, porque não dá para descobrir o que Deus faz na nossa vida. Não dá para descobrir aquilo que Deus estabeleceu. O versículo 14 diz assim: quando os dias forem bons, aproveite. Quando forem ruins, considere que Deus faz tanto um como o outro. Deus concede que nós prosperemos, ou Deus concede também as nossas adversidades. Então, a verdadeira sabedoria, irmãos, nesse mundo de adversidade, nos ensina a ser gratos a Deus na prosperidade e confiantes neles no tempo da adversidade. Nesse mundo complexo de problemas que nós passamos, a verdadeira sabedoria nos leva à gratidão a Deus pela prosperidade e confiança nele durante a adversidade. Essa é a primeira lição importante para a gente hoje. Agora veja aí, capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna sábio o mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade é bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar e a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço,
cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Irmãos, Salomão agora, ele nos apresenta uma situação que é a vida em meio ao mundo de pecado. Na primeira parte, nós vemos como se vive a vida em meio ao mundo de sofrimento. Agora, Salomão nos mostra como nós vivemos a vida em meio ao mundo de pecado. E aí ele começa falando no versículo 15, que ele viu uma situação que escapa à nossa lógica de ser das coisas. E ele vai dizer, teve um justo que morreu, apesar de ser justo, e o ímpio que viveu muito, que prosperou, apesar da sua impiedade. Então, o que Salomão nos mostra é que nem sempre os justos vivem melhor, e nem sempre os ímpios nesta vida têm o castigo que merece. Isso para a gente não faz nenhum sentido. Então, ele dá uma orientação aí no versículo 16 ao 18, que à primeira vista parece estranha para a gente. Então, a gente tem que ter cuidado aí na leitura, para de repente não entender errado. Ele diz assim, não seja nem justo demais e nem ímpio demais, né? Busque aí um meio termo entre as duas coisas. Veja bem que Salomão não está dizendo que a gente não pode ser santo ou justo, né? Ou que há na vida algum grau de permissividade para o pecado. Pelo contrário, né, ele vai dizer aí que a gente deve evitar os extremos ao lidar com a questão moral e de pecado na nossa vida. E quais são os extremos? Então, o primeiro extremo é o extremo da moralidade excessiva. Então, Salomão está dizendo, em relação ao pecado, não seja um extremo moralista. Ou como a gente costuma dizer, não procure ser um santarrão, achando que isso vai trazer alguma vantagem para a sua vida. Ou não busque, né, um modo de justiça própria, achando que isso trará para você alguma vantagem. E aqui a gente lembra, por exemplo, da parábola lá do pai amoroso, né, e do filho pródigo. E a gente vê que o irmão mais velho, aquele que fica em casa, ele representa esse tipo de moralidade. Então ele era o santarrão, ele fazia tudo que o pai queria, né, e ele achava que teria alguma vantagem sobre o seu outro irmão por causa disso. Mas aí quando o outro irmão vem, depois de ter gastado muito dinheiro do pai, né, e ainda ganha uma festa por causa disso, ele diz, o que é isso que está acontecendo aqui? Né? Será que o que eu fiz não traz nenhuma vantagem sobre isso? E ele aprende que não. Então é contra isso que Salomão nos alerta. Em relação ao pecado, não devemos ser moralistas excessivos, achando que uma espécie de justiça própria trará alguma vantagem para a nossa vida. E o outro extremo é que não devemos ser liberais demais. Então, se ao enxergar a vida, e ver, por exemplo, a impiedade e a impunidade das pessoas, alguém pode pensar assim, não vale a pena, né, ser certinho, não vale a pena fazer as coisas corretas, não, vou ver de qualquer jeito, vou fazer o que eu quiser, né, porque isso é o que vai valer a pena. E aí Salomão ele também vai alertar contra isso. Então, se a moralidade excessiva, né, e que auto-justifica não vale de nada, então viver na libertinagem também, né, ou pior ainda, não vale para nada. Então o versículo 18, Salomão ele vai apontar para o verdadeiro equilíbrio que está na sabedoria.
né? E ele vai dizer, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, né? Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Então, Salomão é que ele ajusta a questão do moralista e o do libertino. Ele vai dizer, o ponto de equilíbrio, o ponto de vida certa nesse mundo de pecado é aquele que teme a Deus. Então, essa é a verdadeira sabedoria. Então, aquele que teme a Deus, ele sabe, né, discernir o que é bom e o que é mal, né, o que ele deve e o que ele não deve saber. Aquele que teme a Deus, ele sabe que ele não pode julgar ninguém além do que o próprio Deus julgaria. E ele sabe também que ele não pode ser compassivo com o pecado de ninguém, nem com o seu próprio pecado, né? Então, essa é a verdadeira sabedoria, né, que traz equilíbrio para a nossa vida em meio ao pecado. E a verdadeira sabedoria, o texto vai dizer que é de valor imensurável. Ela nos protege desses extremos, né, de agirmos como justiceiros em nome de Deus, ou de não se importar nada com a moral. Contudo, o texto vai dizer, não devemos ignorar a própria realidade que há no mundo, ou nem nos preocupar exageradamente com os erros das pessoas. Ele vai dizer aí, né, no versículo 20, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem nunca peque. Então, a realidade, Salomão vai dizer, olha, que a gente vive num mundo que todo mundo é pecador, todo mundo comete erros. E aí, por isso, ele vai dizer, não dê atenção, né, às palavras que o povo diz, né? Então, ele vai ensinar aí que se a gente se preocupa exageradamente com o que as pessoas dizem, com o pecado, né, você mesmo pode ser surpreendido com o que falam de você. Porque, afinal de contas, as pessoas podem ter uma visão distorcida de você. E por outro lado, o texto vai dizer que você também comete os seus erros. Você também, algumas vezes, fala mal de outras pessoas. Então, por isso Salomão vai dizer, o equilíbrio é o melhor de tudo, né? A sabedoria, temer verdadeiramente a Deus. E aí, nisso, Salomão diz que resolve ainda investigar a sabedoria no mundo, né? Investigar a maldade e o pecado das pessoas. E aí ele diz que procurou, né, nos seus relacionamentos, um homem ou uma mulher que fossem dignos. E ele vai dizer, de 1000 homens que eu conheci, apenas um foi encontrado um homem digno. De 1000 mulheres, não encontrei nenhuma. Talvez ele faça uma referência aí ao seu harém, né, de 700 esposas e 300 concubinas. De 1000 mulheres, né, que todas ali interessadas no seu reino, na sua riqueza, e que levaram ele à idolatria e à adoração falsa a deuses de outros povos. Então, no resumo da história, o que Salomão vai dizer, é muito difícil, né, entre homens e mulheres, você encontrar alguém que realmente seja justo, digno, que seja bom. Mas ele vai dizer, mas eu ainda não terminei, né, a procura aí. Versículo 27 diz assim, né, ao comparar uma coisa com outra, descobri sua razão de ser. Durante minha busca, que ainda não terminou, né, entre 1000 homens achei um que julgo digno. Então, talvez, né, Salomão ele nos apresenta aí um exagero, né, dizendo aí o quão é difícil, né, ainda que ele tente procurar mais e mais vezes, o quão é difícil achar pessoas que sejam justas. E aí ele encerra aí no versículo 28 dizendo que descobriu, né, o porquê há tanta intriga e pecado no mundo. E a resposta dele é que os homens tentam ser sábios aos seus próprios olhos. Ele diz, Deus fez os homens justos. Daí ele se refere à criação, ao modo como Deus estabeleceu todas as coisas na natureza. No entanto, eles foram em busca de muitas intrigas. Então, o grande problema do pecado no mundo, e das intrigas, e do problema de moral no mundo, é que os homens tentam ser sábios aos seus próprios olhos.
Os homens tentam buscar uma sabedoria que agrada a ele mesmo. E foi o que aconteceu lá no Éden. Veja que lá em Gênesis 3, homem e mulher não deviam comer do fruto, porque senão seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí veja só, o texto vai dizer que pareceu interessante para Adão e para Eva serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas esse ser como Deus não é ser igual a Deus, porque Deus ele conhece o bem e o mal porque ele é onisciente, porque ele sabe todas as coisas. E aí Adão e Eva começaram a conhecer o bem e o mal, eles não queriam o conhecimento de Deus, eles queriam experimentar o seu próprio conhecimento. E eles se tornaram conhecedores do bem e do mal porque eles se tornaram praticantes do mal. Porque eles pecaram, porque eles desobedeceram a Deus, e aí eles passaram a conhecer o bem e o mal. Então eles não queriam a sabedoria de Deus, eles queriam as suas próprias experiências. Então a lição de Salomão aqui para nós é que no mundo pecaminoso em que nós vivemos, no mundo em que os homens tentam viver a sua própria sabedoria, a sua própria verdade, o melhor caminho que dá sentido à vida é o equilíbrio da verdadeira sabedoria que está em temer a Deus. No mundo de pecado, o melhor caminho é o da sabedoria que está em temer a Deus. Então, por isso, nós devemos saber, não deve nos surpreender o fato de que nós vivemos no mundo caído. Como Salomão fala aqui, não há ninguém bom no mundo, todo mundo comete pecado, todo mundo comete erros. Então, muitas vezes, nós nos surpreendemos quando o mundo, quando as pessoas da nossa sociedade começam a cometer coisas que aos nossos olhos são diferentes, estranhas, que são erradas. Mas a realidade é que isso é esperado dessas pessoas. O pecado, o erro, o caminho para longe de Deus é o caminho de todas as pessoas no mundo. É o seu caminho natural de toda pessoa que vive no pecado. Então, não deve nos assustar ou nos espantar o mundo ser como ele é. Não deve nos assustar ou nos espantar nós conhecermos a realidade do pecado que há no mundo. Se hoje as pessoas fazem coisas que são espantáveis, na Bíblia também. A gente vai ver muita gente má na Bíblia. Gente que mata, gente que rouba, gente que esquarteja outras pessoas, na Bíblia tem isso. Gente que é impiedosa, matadores, assassinos, na Bíblia tem tudo isso. Mostrando que o mundo é realmente um mundo de pecado. E aí, isso não deve tomar a nossa mente de modo que a gente vá para os extremos da vida. Isso não deve tomar a nossa mente de modo que a gente vire moralistas. Que a gente, não, então agora eu sou o justiceiro de Deus, vou sair agora fiscalizando a vida de todo mundo, e apontando, e é interessante porque eu já lidei com uma pessoa assim, que era extremamente moralista, e aí numa situação em que ela achou, que eu estava agindo errado, então nós estávamos ali conversando, ela apontou o dedo assim para mim, eu sou o justiceiro de Deus, onde houver um erro eu estarei lá para massacrar quem quer que seja. Então, nesse momento eu me calei, e disse, então, se você é o justiceiro de Deus, então faça aí, o que você acha que é melhor na sua justiça. E aí, irmãos, a gente não pode ser assim, E aí tem muita gente na igreja e na vida que acaba entrando nessa onda, Então, as coisas estão fáceis demais, então na igreja tem que ser assim, a gente tem que fiscalizar fulano, tem que olhar ciclano, tem que sair pastorando a vida de todo mundo, Isso não chega a lugar nenhum, Há 2 semanas atrás aí,
saiu uma notícia de que um jovem, um diácono, foi excluído das atividades ali do cargo da sua igreja, da sua denominação, porque vazou na internet uma foto dele da piscina com a sua família, né? Uma foto natural, né? Não havia nada escandaloso, eles estavam dentro d'água, né? Só estavam os pescoços e a cabeça para fora. Mas pelo fato deles estarem ali numa piscina, né? E provavelmente de roupa de banho, então aquilo pareceu à liderança muito escandaloso. Então esse rapaz precisa ser disciplinado, isso é contra a moral da nossa igreja, né? E aí veja em que mundo, irmãos, nós estamos vivendo, né? Então não podemos ser assim, né? Paranoicos com o pecado que há no mundo. E aí, por outro lado, nós devemos evitar o moralismo e a perversidade. Então, também não é do agrado de Deus que a gente vive de qualquer jeito. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que entre os crentes, as coisas que os ímpios fazem, algumas delas não devem ser nem mencionadas. Que só falar, só tocar no assunto, já pode ser pecaminoso. Então, a gente precisa alcançar o equilíbrio das coisas que está em temer a Deus, né? Quando a gente teme a Deus, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece ao Deus a que nós servimos, a gente sabe, né? Que Deus, apesar de muito severo, Ele é muito gracioso, né? Então, a gente deve saber que nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas, e por isso nós não devemos ser compassivos com os pecados das pessoas, mas também devemos agir com graça diante do pecado das pessoas, né? Então, há alguns pecados para a gente acha inaceitável, a gente quer logo, né, fulminar a pessoa, e às vezes falta graça ao lidar com o erro das pessoas. Porque fulano foi visto passando ali na rua, fazendo não sei o que, está errado, vai para o inferno, né? Cadê a graça, irmãos, ao lidar com o erro das pessoas, né? Jesus, na sua vida, demonstrou muita graça, né? Inclusive com pecados muito severos, né? Veja que Jesus, ele mostra bastante o equilíbrio das coisas. Porque ao mesmo tempo que ele é severo, ele é gracioso, né? Quando Pedro quis chamar Jesus no canto para dizer que ele estava errado por ensinar que ia morrer, né? Ele disse: para trás de mim, Satanás. Isso que você está falando aí não é de Deus, não. Já em outro momento, né? Quando Jesus ia ser preso, e aí Pedro disse: Senhor, se for possível, eu também vou para a cadeia com o Senhor. Aí Jesus amorosamente disse: Pedro, essa noite Satanás me pediu para peneirar a sua alma, mas quando você se arrepender, volte para mim e ajude os seus irmãos também a voltarem. Então Jesus sabia que Pedro ia trair ele, que Pedro ia negar ele, mas Jesus foi gracioso com a traição de alguém que era muito próximo a ele, e lá em João 21 ele diz: Pedro, você me ama, então apacente meus ovelhas, cuide do meu povo, faça o que você precisa fazer por amor a mim. Então, precisamos, irmãos, ser severo com o erro, com o pecado, mas também gracioso com o erro das pessoas, né? Relevar, muitas vezes, críticas, erros, como o texto diz aqui, se você viver nessa paranoia, você vai encontrar, todo mundo vai falar mal de você, até o seu servo vai falar mal de você. Então, não viva nessa paranoia, né? Seja gracioso, releve, né? Ignore algumas coisas, né? E como Pedro também fala, o amor cobre uma multidão de pecados, resolve um monte de problema. Então, devemos aprender, né, que no mundo de pecado, o equilíbrio da verdadeira sabedoria é o melhor caminho. Então, agora, no versículo 8, diz assim, acompanha aí: quem é como o sábio, quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o semblante carregado. Este é o meu conselho:
obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode lhe perguntar o que está fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir. Para cada situação, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Irmãos, a terceira situação que Salomão nos apresenta é sobre a vida num mundo que é injusto, né? Que tem governantes que são opressores e cuja lei muitas vezes falha. Então o texto inicia aí falando sobre orientações de como lidar com os reis. E ele vai dizer, sirvam aos reis, obedeçam a eles, porque há um juramento, né, de obedecer aos reis. Porque o rei pode fazer o que quiser, e as pessoas devem obedecê-lo, mesmo que seja desagradável. E porque o rei, a palavra do rei pode ser determinante para a vida de alguém, né? Se o rei mandar prender ou enforcar alguém, ele tem autoridade e poder sobre isso. Por isso as pessoas sábias sabem o que devem fazer e como devem agir com os reis, sem jamais temer os reis, né? Então ele vai dizer que os reis não é para serem temidos. Então Salomão vai nos mostrar aí uma breve doutrina sobre os governos que são instituídos por Deus e vai ensinar que essas autoridades devem ser obedecidas e respeitadas. No entanto, né, Salomão ele vai mudando o assunto e mudando do governo humano para o governo de Deus. Então ele vai falando aí no versículo 7 que ninguém conhece o futuro, ninguém poderá dizer o que vai acontecer. E ele vai falar no versículo 9 sobre a possibilidade de surgir um rei que é opressor e que domina os homens com maldade. Então percebemos que o mundo, né, à nossa vista, ele pode ser muito injusto. O homem ele está sujeito a sofrimento, à morte. Todos os homens estão sujeitos a governantes que podem ser impiedosos e opressores. Podem haver governantes que pervertem as instituições que Deus estabeleceu,
de tal modo que não há, né, a aplicação justa da lei. Porque ele vai dizer, ímpios são honrados, enquanto os homens bondosos são esquecidos. Ele vai falar aí no versículo 10, né, que há muita gente indo e vindo para o lugar onde o ímpio é enterrado, ou seja, na morte do ímpio, muitas pessoas vão lá prestar honras a ele, né, enquanto o justo que está na cidade acaba sendo esquecido. Então, é uma injustiça quando na nossa sociedade temos um governo que é injusto, que ao invés de punir o bem, né, ressalta o mal, de modo que há muita impunidade no mundo, as pessoas não são punidas pelo seu erro, pelo seu crime, de modo que até homens bondosos são tentados a fazer o mal. Como diz aí no versículo 11, quando os crimes não são castigados, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então é uma tentação. Então, se o crime compensa, né, se há impunidade, então talvez fazer o mal valha a pena. Mas Salomão deixa claro que ele conhece a lei geral do universo, que o ímpio pode cometer crimes e ter vida longa, mas a realidade é que as melhores coisas são reservadas para aqueles que temem a Deus. E que aqueles que não temem a Deus, os seus dias serão como sombras. Então ele tem certeza que apesar da aparente injustiça no mundo, né, o plano de Deus envolve proteger os justos e punir os ímpios. Então, para a nossa aplicação, o que nós aprendemos? Como nós vivemos no mundo aparentemente injusto? Primeiro, precisamos obedecer às autoridades instituídas por Deus. Sejam elas quem forem, quer nós gostemos ou não. Né? O caminho para viver bem no mundo injusto envolve, né, agir sabiamente com os governantes que nós temos. Sejam eles bons ou maus, né? Todo governo, Paulo vai dizer em Romano 13, é instituído por Deus. Também aprendemos que devemos nos ajustar ao inevitável. Né? Como o texto diz que nós estamos sujeitos à morte, né? Que pode vir a períodos de guerra. Então nós devemos nos preparar sabiamente para o amanhã. Então, espiritualmente, fisicamente, materialmente, devemos saber que a impunidade, né, a impiedade pode nos alcançar em algum dia, e nós devemos estar preparados para esses dias, né, para agir sabiamente e para não cair na tentação da prática do mal. Mais uma vez, no mundo de tanta maldade, né, até mesmo a maldade e a impiedade estão debaixo dos planos e do controle de Deus. Quando o texto fala, né, sobre aquilo que se faz debaixo do sol, sobre o homem que domina sobre outros homens de forma má e perversa, e sobre a impunidade, o texto vai deixar muito bem claro que Deus ainda é soberano sobre tudo isso. Né? Então devemos saber que apesar da maldade do mundo, Deus está no controle de todas as coisas. E devemos lembrar que mesmo em meio à maldade no mundo, Deus concede que tenhamos bênçãos e prazeres nessa vida. Por isso que ele vai dizer aí, né, versículo 15, recomendo que se desfrutem a vida, porque debaixo do sol esse é o melhor que o homem pode fazer. Então, apesar, irmãos, de não termos conhecimento da realidade que nos cerca, a sabedoria que vem de Deus nos capacita a viver bem neste mundo caído. Né? Essa é a grande lição do texto para nós hoje. E essa sabedoria vem de temer a Deus, né? de conhecer a Deus. Essa sabedoria nos ajuda a viver bem quando as adversidades vierem sobre a nossa família. Seja tristeza, seja luto, seja problemas financeiros. Essa sabedoria nos ajuda a viver bem
quando tivermos que lidar com o pecado que está ao nosso redor, seja o nosso próprio pecado ou o pecado do nosso irmão. Essa sabedoria nos ajuda a viver bem quando o mundo for injusto, quando as leis não forem justas ou quando foram mal aplicadas sobre os homens. A verdadeira sabedoria nos ensina e ajuda a viver bem em todas essas situações. E essa verdadeira sabedoria vem em temer a Deus e de dar fé em Jesus Cristo. Que quando olhamos para Cristo, vemos como o único homem que viveu nesse mundo caído, que enfrentou adversidades, que enfrentou o pecado, que enfrentou a injustiça, mas viveu de forma perfeita. Jesus lidou com o luto, com tristeza, com angústia, com perseguição, com adversidades, com o pecado dos seus próprios amigos, dos seus discípulos, com a injustiça dos governantes que o crucificaram injustamente, mas em tudo isso ele viveu de forma perfeita, para que pela sua perfeição de vida, a nossa vida tivesse algum sentido hoje. Então, você quer, irmão, dar sentido à sua vida, aprender a viver bem em períodos de problema, aprender a viver bem nesse mundo caído em que nós vivemos, aprender a superar as adversidades de forma satisfatória, olhe para Jesus Cristo. Veja aquilo que ele ensina, que ele deixa de lição para nós, temer a Deus e buscar os seus caminhos. E nós aprenderemos, mesmo nesse mundo injusto, a viver de forma boa e que dê sentido à nossa vida. Então, baixe sua cabeça, ore. Vamos orar a Deus. E eu não sei por quais adversidades você passa hoje, mas ore a Deus, abra o seu coração para Deus, diga a Deus, diga o que você está passando e peça para que Deus ajude você a ser sábio, enfrentando os problemas que estão à sua frente. Se você tem que lidar com luto, se você tem que lidar com tristeza, se você tem que lidar com críticas, com pessoas que julgam você, que atrapalham a sua vida de alguma forma, se você tem que lidar com alguma espécie de injustiça, com o governo mau, ou com o pecado de pessoas próximas a você, ore a Deus e peça a Ele a sabedoria que vem de Jesus Cristo, para que você viva de forma plena a sua vida e aprenda a viver em cada uma dessas situações de forma boa e satisfatória.